todos muito bem-vindos a essa nova versão do nosso programa Podcast, aqui no Podcast Convida Vets. Além dos grandes nomes da medicina veterinária, você também pode ser convidado para participar de uma conversa comigo ou com a Clarissa, né, sobre temas da medicina felina, né, mas principalmente de anestesia e intensivismo. Eu sou Gilberto Costa e a minha convidada de hoje não poderia ser diferente, né, respondendo a muitos pedidos. Quando eu comecei as lives com a Clarissa, já tiveram logo cobranças. E quando é que você vai chamar a Thay? Quando é que você vai fazer com a Thay Tamancold? E aqui está, então, a Thay respondendo a pedidos. A gente está fazendo a primeira live do podcast Convida Vets com a Thay Tamancold. Muito prazer, Thay. Boa noite. Prazer, Gilberto. Eu sabia que esse momento ia chegar, né? Sabia que eu ia ser convidada. É uma honra ser a primeira convidada, né? Eu sempre estou aí com você nas parcerias, então para mim é sempre muito bom estar por dentro de todos os seus projetos, né? Pode contar comigo sempre. Eu costumo brincar que a Thay é meu braço direito, a Claricinha é meu braço esquerdo, e aí eu fico completo, né? Então, com essas duas aí, eu sempre fico muito mais à vontade. E ainda tem a Suzaninha em casa, então tá perfeito. Tá vendo? Só mulheres maravilhosas aqui na minha vida. Papai do céu me abençoa de verdade. Abençoa mesmo. Vamos lá, Thaizinho. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria que você se apresentasse um pouco, né? Algumas pessoas podem não te conhecer, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de onde você se formou, como é que tá. Então, eu me formei na UF, né, na Federal Fluminense, depois eu fiz residência na Rural, né, que foi até onde eu te conheci. Depois eu fiz a pós-graduação na PAV, né, e depois eu fiz alguns outros cursos também de atualização do CDMV e tudo mais, mas basicamente é essa a minha formação. Que é uma bela de uma formação, né, doutora Tayana? Vamos lá. E onde é que você atua hoje? Onde é que é a sua atividade principal hoje, profissional? Então, hoje eu atuo como anestesista, né, no Hospital DOC, onde eu trabalho com você, na Dental Vet, na Animalia e no IEMEV, né? São as clínicas aí que eu estou trabalhando atualmente como anestesista. E no DOC você também ainda tem uma parte de coordenação, de internação. Eu tenho a parte aí de coordenação técnica da internação, né? Junto com você e com o Matheus Bahia. Além de participar da coordenação dos cursos de emergência, de anestesia, né? Professor em todos os cursos, então tem uma gama de coisas. Nesse meio tempo, mas tem tudo isso aí também e ainda sou casada, né? Ainda tem toda essa outra parte da vida, né? Então, já respondeu o que você faz para ser feliz, Thay? Essa é a pergunta preferida do curso do Pena, né? O que a gente faz para ser feliz? Eu faço com muito amor, né? Eu trabalho com esses lugares com muito amor, com muita dedicação, mas também não esqueço, né, da nossa saúde mental, né? Então eu corro, faço yoga, de vez em quando faço um box também para extravasar, né? A gente tem que liberar essa endorfina. Tá bom, perfeito, tá. Eu sempre gosto de perguntar isso, para a gente não se fundar, né, só na medicina veterinária. É importante que a gente tenha outras atividades aí. Mas vamos lá. E qual que é o seu envolvimento com a medicina felina, Thaizinho? Então, o meu envolvimento começou, na verdade, lá na Rural, né? Quando eu comecei a fazer a residência, e lá tem essa linha de gatos, né? Que a professora Heloísa Justin tem lá esse espaço com muito amor, com muito carinho. Então, foi a primeira vez que eu realmente tive contato com a medicina felina. E eu até então era muito cachorreira, né? Na minha casa eu sempre tive muito cachorro, minha mãe sempre foi muito apaixonada por cachorro, mas eu nunca tinha tido a experiência de ter um gato. E aí uma vez, né, das muitas, abandonaram uma caixa de filhotinhos lá na Rural, e aí a titia Elo, né, como carinhosamente a gente chama a Heloísa, ela falou assim, ué, você não tem gato? Ah, não, então você vai ficar com esse gatinho em lar temporário até a gente arrumar um dono para ele. E aí ele está aqui hoje
em lar temporário eterno comigo, né, que é o Gutinho, e foi aí que eu comecei a ter essa intimidade maior com felinos, né, mas até então eu não tinha, né, toda a minha graduação, tanto lá em casa mesmo, era basicamente cachorro. Eu fui começar a ter essa intimidade na residência. Corroborando aquela regra, que aí é uma regra mesmo, né? Só não gosta de gato quem nunca teve, né? Exatamente, exatamente. Não tem como. Mas vamos lá. E eu acho que é muito importante isso, que faz toda a diferença, né? Quando a gente realmente tem um animalzinho, né? A gente tem um gato, a familiaridade que a gente tem com a espécie modifica, né, Thay? Sim, com certeza. E vamos lá, então, voltando para os assuntos, né, da medicina felina aqui, que é o nosso foco, qual que é a sua relação hoje da sua carreira da anestesia e intensivismo? Então, como eu te falei, né, eu estou nesses lugares fazendo anestesia, né, em todas essas clínicas. Agora eu também, né, desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado, a gente está nessa coordenação também com intensivismo, né? Então, basicamente é esse setor da minha vida aí que eu estou mais focada, né? É na anestesia e no intensivismo. Eu diria que toda a fase profissional sua está envolvida, né, Thay? A gente está de corpo e alma aí, né? Exatamente. Perfeito, então. Então vamos voltar para o tema, né? Que hoje a gente está falando de um tema aqui que eu diria que pode ser relevante, pode ser polêmico, né? Mas o tema que a gente botou hoje para discutir é dexmedetomidina e gatos combinam? Você acha que é importante responder essa pergunta? Você acha que é relevante? Com certeza, né? Eu acho que é uma medicação aí que veio para ficar, né? Mas não vou dar muito spoiler, tá? Eu vou me segurar, mas com certeza é uma medicação que, por ser nova, né? O agonista alfa-2 ele não é tão novo, né? Pelo contrário, a xilazina aí, que é uma dos fármacos que a gente tem dessa classe, ela já é bem conhecida, mas a dexmedetomidina, por ela ser nova, né, de uma forma mais nova aí na nossa rotina, ainda tem um pouco de desconforto, não é todo mundo que se sente à vontade em utilizar, né? A gente sabe aí dos efeitos indesejados que a gente vai falar mais à frente, então, assim, é importante a gente abordar esse tema para colocar, né, o que a gente espera desse fármaco, né? Quando a gente faz, o que a gente precisa observar, né? Então, é importantíssimo a gente levantar o tema da DEX, principalmente na clínica de felinos, né? Que é aí acho que é a principal classe aí, né, de fármacos com efeito sedativo em gato. Eu concordo plenamente, né? Falar que a Ceprança é da gato, para mim, só causa vasodilatação. E o Exatamente. benzodiazepínico em animal rígido, cara, é melhor não usar, né? Então, acho que se a gente quer buscar um efeito sedativo, eu acho que a classe dos alfa-2 é a principal, não tem dúvida, né? E a Dex, por ser a mais nova e a mais recente, ela acaba sendo, né, mais interessante o uso, talvez, né? Mas vamos lá. Tezinho, você já estudou algumas vezes, né? A gente já teve palestra, já falou em Fortaleza sobre dexmedetomidina, já falou em vários lugares, né? Vamos tentar explicar um pouquinho melhor sobre a ação da dexmedetomidina. Então vamos lá, gente. É importantíssimo a gente entender essa ação da dexmedetomidina, né, para a gente entender os efeitos que ela causa no organismo do gato. Então, ela é um agonista alfa-2, né? E o que eu acho interessante a gente iniciar falando é que existem receptores alfa, né? Tanto alfa-1 quanto alfa-2. Então, o receptor alfa-2, ele está localizado no sistema nervoso central. Então, quando a DEX ela se liga a esse receptor alfa-2, o que vai acontecer? Ela vai reduzir a liberação de noradrenalina. Então, quando a gente reduz a noradrenalina no sistema nervoso central, vai ter a hiperpolarização da membrana, né? E a gente vai observar o efeito sedativo da dexmedetomidina, mas também a gente vai ter o quê? A ativação do sistema parasimpático. Então, quando a gente tem a diminuição da noradrenalina, a gente vai ter uma ativação do sistema parasimpático. E a gente sabe, né, que o sistema parasimpático, o que ele vai ocasionar, principalmente lá no sistema cardiovascular, lá no coração? Ele vai diminuir a frequência cardíaca, né? A gente pode ter a presença de bloqueio atrioventricular, tanto de primeiro quanto de segundo grau.
E também a gente vai ter a redução do débito cardíaco, né? Então, uma ação central vai agir diretamente aí no nosso sistema cardiovascular. Por quê? Porque a gente vai ter essa liberação de noradrenalina reduzida e aí a gente vai ter essa atividade do sistema parasimpático mais exacerbada. Então, esse, né, seria aí o primeiro efeito que a gente tanto fala, né, dos agonistas alfa-2, né, que é essa bradicardia. Mas não é só esse mecanismo que ele age, né? Não é só nesse alfa-2 que vai estar lá no sistema nervoso central que ela vai agir. Ela também vai agir nos receptores alfa-1, que são receptores que vão, quando a DEX se liga nesses receptores, o que ela vai fazer, né? Ela vai causar uma vasoconstrição periférica. Então, é bem comum a gente ver, né, a mucosa do paciente chega a ficar até pálida, né? Em alguns pacientes chega até a ficar um pouco acinzentada de tanta vasoconstrição periférica que ela ocasiona, né? Então, com essa vasoconstrição periférica, a gente tem aumento da pressão arterial, né? Então, a gente joga o sangue que está na periferia para o leito central, e aí o que acontece? Aumenta essa pressão arterial, os baroreceptores, que são receptores que estão ali no nosso organismo para detectar essas alterações de pressão, né? Então, esses baroreceptores vão entender que essa pressão aumentou e eles vão falar assim, olha, de uma forma protetiva, né, para eu deixar esse organismo equilibrado, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a frequência cardíaca desse paciente, porque senão eu vou ter o quê? Uma crise hipertensiva, eu vou ter um aumento da frequência cardíaca com aumento da pressão arterial? Não dá, né? Nosso organismo ele é muito inteligente e é por isso que a gente tem esses baroreceptores, né, para eles poderem detectar essa alteração de pressão e conseguirem ter um mecanismo aí de proteção do nosso organismo. E aí seria essa bradicardia reversa, né, para tentar minimizar esse efeito da hipertensão. Então, assim, recapitulando, né, já que eu falei muito, a gente tem duas ações. A ação central, né, que vai ter essa diminuição da liberação de noradrenalina, e aí a gente vai ter esse aumento da resposta parasimpática, mas também a gente vai ter o efeito periférico pela ação dos receptores alfa-1, causando essa vasoconstrição intensa, e aí a gente vai ter essa bradicardia também reflexa, protetiva, né, digamos assim. Então, falou de DEX, falou de bradicardia. Perfeito. Eu gosto muito de evidenciar isso, né? Quando a gente vai falar do efeito central, né, Thay? O sistema nervoso simpático, parasimpático é uma balança. Se a gente inibir um, né, diminuir a liberação de noradrenalina, o outro vai se sobressair automaticamente. Como ele vai agir em vários pontos, né, na condução do sinal elétrico, nos nodos, né, então ele já vai reduzir a frequência ali, automaticamente é um primeiro ponto. Né? Isso muitas vezes a gente esquece desse ponto central. Né? E o outro que é aquele efeito mais evidente, né? Realizando a vasoconstrição, e aí a gente tem um efeito também, né? Pode ocasionar um efeito sobre a perfusão periférica, né? Tem um efeito aí que a gente pode usar a nosso favor, dependendo do quadro do paciente, mas também pode ser deletério, né? Caso ele já tenha algum comprometimento aí da periferia. Perfeito, Taizinho. E olha só, você acha que tem alguma diferença significativa, assim, de verdade, entre a dexmedetomidina e os demais alfa-2 agonistas? Então, esses demais agonistas alfa-2, eu não tenho muita experiência, tá? Com a xilazina, por exemplo, ou com a clonidina. Eu já sou um pouco aí mais da linhagem mais moderna, né? Eu não tenho muita intimidade com a xilazina. Mas eu já usei algumas vezes e pelas poucas vezes que eu usei, eu não vi tanta diferença não, tá? Mas em relação à parte mais teórica, assim, você acha que tem uma diferença nos livros, alguma coisa que eles falam? Na parte teórica, a gente tem ali aquela relação entre os receptores alfa-1 e alfa-2, que foi esses que eu acabei de falar para vocês, né? Que eu expliquei para vocês. Então, a dexmedetomidina ela é altamente seletiva para os receptores alfa-2, né? Que vão dar essa sedação, essa analgesia. Já a xilazina ou a clonidina, ela só tem aí uma seletividade de 160 a 220 para esses receptores alfa-2, né? Então, assim, a dexmedetomidina ela é quase 10 vezes mais seletiva
para os receptores alfa-2 do que a xilazina, né? Então, ela vai causar mais analgesia, mais sedação, mais relaxamento muscular do que a xilazina, né? Se for pensar nessa parte mais teórica. Numa analogia, assim, tipo, vê se é isso, né? Quando eu estou agindo com a xilazina, eu tenho 160 moléculas agindo em alfa-2 para uma no alfa-1, enquanto na dexmedetomidina eu tenho 1.600 na alfa-2 para uma do alfa-1, né? Então, esse efeito de vasoconstrição, teoricamente, seria menos intenso, né? A ideia é essa. Né? Isso, exatamente. A ideia é essa. Perfeito. Vamos lá. Ô, Thay, mas olha só, já que é uma dúvida também, né, do efeito, a gente falou do efeito teórico, mas assim, no efeito prático, né, é o que você falou, eu não sei se tem tanta diferença assim, você já usou algumas vezes, eu já usei bastante xilazina, né, eu usei no meu experimento, eu usei em algumas rotinas, mas eu confesso que de efeito indesejado, assim, que são aqueles que a gente, né, são os relatados e os que a gente vê, né, em relação a vômito, em relação à bradicardia, hipertensão, vasoconstrição periférica, cara, eu vejo bem consistente nos dois. Se eu acho que tem alguma diferença aí na parte clínica, eu acho que talvez a ocorrência de bloqueio de segundo grau, ou de primeiro grau é difícil a gente ver, né, só sem contar quadradinho, né? Mas, né, eu falo sem contar quadradinho sem fazer o eletrocardiograma contando os quadradinhos, né? Não no monitor que a gente acompanha. Mas aquele efeito ali de bloqueio de segundo grau, eu acho que acaba sendo menor na dexmedetomidina. E aí eu não sei se tem relação também com as doses, né? Porque como a dex a gente acaba, às vezes, usando doses um pouco diferentes, né? A gente usa vias diferentes, talvez eu veja menos esse efeito de BAV com a dex do que com a própria xilazina. Mas eu não sei se tem muito, assim... Na sua prática, assim, você que já trabalhou bastante com xilazina, acho que para sedação de Golden, não foi? Aquele É verdade também. que você fazia, né, xilazina para avaliar a displasia coxofemoral, né? Sim, eu acho que em cães, é, eu acho que não vejo tanta diferença, não, se for usar pela via intramuscular, né? Pela via intramuscular eu não vejo tanta diferença. Eu acho que o bloqueio acaba sendo menos frequente com a DEX. Né? E como eu gosto de utilizar doses reduzidas de DEX e a via que eu mais gosto de utilizar é intravenosa, eu acho que eu acabo vendo menos com a DEX do que com a Xilo. Em gatos, que é o que a gente mais, né, que é o que a gente está focando aqui, eu acho que é meio que eu acho que é bem semelhante, tá? É difícil falar. É a prima, né? É a prima. A gente brinca que é a prima rica, né? É a prima rica, né? Ela acaba sendo mais cara, ela é mais moderna e assim, indiscutivelmente ela, né, nos estudos ela tem uma seletividade maior. Então, eu acho que ela tem alguns benefícios, né, na prática clínica, mas eu acho que não é principalmente assim sobre o efeito da arritmia, sobre os efeitos indesejados. O que eu acho que é o maior benefício, né, da DEX é essa versatilidade dela. Por quê? Ela tem um tempo mais reduzido, né, de ação, ela vai ter um efeito de 40 minutos, uma hora, né, um bolus único, uma injeção intravenosa, muscular. Né? A xilazina ela acaba tendo um efeito sedativo mais prolongado, né, um efeito mais evidente também em uma hora, mas ele às vezes se arrasta em 2, 3 horas, né, às vezes demora realmente a sair. E eu acho que ela tem uma qualidade que é muito superior à xilazina e aí que me justifica utilizar com maior frequência, que é a utilização em infusão contínua. E aí eu acho que não tem para xilazina. A xilazina a gente usa até em infusão contínua, mas em grandes animais. Em gato, eu acho que aquele efeito ali naquela dosezinha baixa, infusão contínua para infusão associada com inalatório ou nativa, eu acho que aí ela ganha disparado. Né? Não? Você Sim. também concorda nisso? Você usa assim, né? Em piva, ativa, né? Sim, para fazer. Então, como eu não tenho muita prática com xilazina, né? Toda a minha prática na anestesia, basicamente, é com a Dex. Eu comecei fazendo bolos, depois eu fui me aventurando, colocando na infusão contínua, né? E aí fui
botando nas outras modalidades, né? Piva, ativo, e aí eu fui ficando um pouco mais ousada, né? Mas é a forma que eu gosto de utilizar também. Assim, desculpa me meter, mas na minha opinião, eu acho que é como deve ser, né? A gente vai utilizar um fármaco novo, a gente começa introduzindo na prática, aos poucos até a gente se tornar um assíduo utilizador, né? Eu acho que é bem por aí. Com certeza, não dá para chegar a primeira vez que vai utilizar a Dex e já pensar em utilizar ela na infusão contínua, né? Eu acho que aí é ser arrojado demais, né? Mas vamos lá, então vamos relembrar então essa fase aí, tá? Que você tinha, às vezes tinha algum receio, né? Todo mundo já passou por isso, o receio de usar alguma medicação, ou que você vê outros colegas, né? As alegações que o pessoal mais dá assim para não utilizar a Dex. O que você acha? Assim, o que eu mais ouço os alunos também falando e os amigos é esse receio de complicação, né? Principalmente quando a gente fala de bradiarritmia, quando a gente fala aí de redução de débito cardíaco, né? Então, é esse receio mesmo do paciente descompensar depois que a gente utiliza a dexmedetomidina, né? Tem essa questão do custo também, né? Eu acho que é um ponto aí que muita gente aborda, né? E no início foi para mim um pouco impeditivo também, porque o frasco na época estava R$ 500, eu não sei quanto que está hoje, porque acaba que o hospital compra para a gente, então acaba que não tem muita noção de custo, mas deve estar por isso também, não deve ter reduzido muito, mas o custo no início foi um pouco impeditivo para mim, né? A disponibilidade, né? Nem todas as clínicas têm a dexmedetomidina disponível, falando principalmente dessa questão do custo, né? Falar, não vou dar esse fármaco porque é muito caro, eu não consigo repassar esse valor para o tutor, sendo que a gente acaba vendo que a quantidade que a gente utiliza, né, Pena, acaba que a gente compra a dexmedetomidina humana, né, que a concentração dela é de 100 microgramas por ml. A veterinária é de 500 microgramas por ml. Então, o volume que a gente utiliza é muito pequeno, né? Tanto para fazer um bolus, para fazer uma dose intramuscular ou fazer a infusão. Vê que o volume que a gente utiliza da Dex é muito pequeno, né? Então, acaba que esse custo ele é diluído, porque a gente usa volumes pequenos, então acaba que um frasco dura bastante, né? Perfeito. O valor do Dexdomitor, né, que é o da Zoetis, ele costuma estar mais ou menos nesse valor ainda. Eu vou dar um adendo aqui que talvez seja importante, né? A dexmedetomidina, a humana, ela acaba sendo mais cara, né? O uso dela, às vezes, acaba sendo 2 vezes mais cara do que o Dexdomitor. Só que tem uma diferença aí, por que eu uso, e aí que eu recomendo, assim, se a gente trabalha num grande hospital, ter as duas. Porque o Dexdomitor, para animais maiores, para cães, ela é interessante que a gente use uma pequena quantidade, ela acaba sendo, né, no valor final, ela acaba sendo metade do preço da humana. Só que qual é a diferença? Como ela é mais concentrada, quando eu tenho que fazer volumes muito pequenos, eu acabo desperdiçando. E aí essa vantagem ela acaba não sendo uma vantagem, acaba sendo um gasto. Por exemplo, vou ter que usar menos que 0,1 do Dexdomitor, eu vou acabar puxando 0,1 e vou diluir aquilo ali novamente. Daí eu vou desperdiçar uma parte. Enquanto na não humana eu consigo pegar a alíquota só que eu preciso. Então tem essa vantagem, eu acho que vale a pena ter os dois. E o que você falou de complicação, né, cara? Quando a gente vê até nos trabalhos aí com animal rígido, falando que reduz 50% do débito cardíaco, acho que todo mundo dá um nervosinho, né? 50% de frequência cardíaca também, não é todo mundo que gosta de ver ali no monitor 30, 40, né? Dá uma taquicardia na gente, né? A gente sempre brinca disso, né? Que a bradicardia no paciente, a taquicardia é no anestesista, né? Porque realmente causa um desconforto, né? Quem monitora, quem acompanha, com certeza, né? Não, fica com uma atenção diferenciada, né? Mas vamos lá, tá, e você vê o contrário também, tem o grupo, né, que é mais precavido e que realmente, né, se detém, tipo, não vou usar, ou vou usar com parcimônia, vou começar usando aos poucos, como você usou, né, que eu acho que é o coerente,
Mas você também viu do outro lado aquele pessoal que, tipo, cara, eu utilizei uma vez, achei ótimo, e aí acaba usando para todo mundo, quer usar só dexmedetomidina, você vê isso também? Olha, na Dex eu acho difícil, né? Porque tem essa questão aí do custo. Mas com a xilazina, né, que era mais barato, a galera mais antiga tinha mais confiança, né? Já estava acostumado, eu via mais isso acontecer, né? Achava que não tinha complicação, né? Fazia Dex Com com ketamina, né? ketamina, né? E achava que estava feita a anestesia, né? Porque o paciente ficava lá relaxado, né, inconsciente, entre aspas, sem monitoração nenhuma, né, também, aí achava que estava tudo bem, né, porque fazia ali a medicação intramuscular, porque essa é uma das vantagens do agonista alfa-2, né, essas vias de administração, a gente consegue fazer por várias vias de administração, então era barato, fazia em qualquer via, não precisava pegar um acesso venoso, né, realmente não via as complicações porque também não monitorava, então eu acho que eu via mais isso com a xilazina. Com a Dex eu não vejo esse uso deliberado assim, não. É, Eu, eu acho que é isso, né? O pessoal que vai usar a Dex acaba. Ih, tá dando um eco aí. O pessoal a Dex é mais moderno, né? E acaba preferindo utilizar junto associado à monitorização, aí já deve dar um nervosinho a mais, né? Eu acho que é bem por aí, né? Mas eu vejo muito isso, a galera da mais antiga aí, como relaxa, né? O animal fica imóvel, então assim, chilazina manda bala aí para todo mundo, eu concordo contigo. Mas vamos lá, tá? Então, para evitar, como é que você começou a fazer, né? Quais são aquelas precauções que você recomenda para começar a utilizar a dexmedetomidina na rotina em gatos? O que você recomenda? o que eu recomendo, né? Começar com doses baixas, né? A gente sabe que a dose de bula, que é 40 microgramas por quilo, é uma dose cavalar, né? Uma dose que realmente é totalmente desnecessária, né? É, então, utilizar doses mais baixas, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre elas no final, fica aí até o final para vocês, né, saberem quais são as doses que a gente utiliza, mas a gente utiliza na rotina doses bem baixas, bem diferentes das doses de bula. A gente pode utilizar, né, pela via intravascular, pela via intramuscular, pela via oral transmucosa, né, que é uma via aí que veio para ficar principalmente na rotina de gatos, né, aqueles gatos mais ferais, aqueles gatos um pouco mais difíceis de fazer o manejo, a gente pode usar a via oral transmucosa, tem uma ótima absorção, né? Então a gente não fica com aquela salivação intensa igual a ketamina, né, que fica com aquele Papai Noel, né, parecendo um Papai Noel de saliva, né, não tem esse gosto tão ruim, então dá para a gente utilizar a via oral transmucosa com bastante segurança. Monitoração, né, óbvio, toda vez que a gente fala de fármaco sedativo, a gente tem que fazer monitoração, principalmente, né, falando da Dex, de frequência cardíaca, de pressão, às vezes a saturação, né, o oxímetro de pulso, ele fica um pouco prejudicado, principalmente ali naqueles 10, 15 minutos, né, porque tem aquela vasoconstrição periférica mais acentuada, então fica um pouco difícil até de avaliar a saturação, né, Pena? Você vê isso também na sua rotina? Sim, com certeza. Eu acho que tanto para saturação, como também tem um detalhe aí, às vezes para fazer acesso venoso ou acesso arterial, é comum a gente ter uma maior dificuldade depois de utilizar a Dex. Eu vou te falar até de um caso que foi assim, cara, foi me arrependi. Era um labrador que a gente ia tirar sangue, né? A gente ia fazer coleta de bolsa de sangue, e aí eu utilizei a dexmedetomidina antes. Cara, e depois para coletar sangue desse cachorro. Cara, era um labrador e eu não conseguia coletar sangue da jugular dele. Me imagina se fosse um gatinho. Então, assim, eu tirei, né, a opção de utilizar dexmedetomidina ou alfa-2 agonista para sedação em paciente para coletar sangue. Então, assim, não é uma opção. Né? Na verdade, o colega já tinha utilizado, eu fiquei, né, sem ter o que fazer, falei, vou tentar coletar, e a gente não conseguia. Eu tentei várias vezes, não conseguia coletar a bolsa nem do labrador, imagina de um gatinho. Então, eu acho que tem que tomar cuidado aí para essa coleta.
essa é uma dica que eu vou deixar aqui, né? Toda vez que a gente faz a dexmedetomidina, a gente tem que ficar avaliando o paciente. Ele já mostrou um grau ali de sedação, já baixou um pouquinho a cabeça, né? Já ficou mais relaxado. Eu já aproveito esse momento para pegar o acesso venoso. Porque se deixar ele lá, e aí eu vou arrumar as coisas, quando eu vou pegar o acesso venoso, eu também levo uma surra para pegar, porque realmente faz uma vasoconstrição e é difícil. Então, viu que o paciente já deu aquela primeira sedadinha ali, já pega para pegar o acesso venoso para não passar perrengue. Eu tenho até uma dica aí complementar essa da Thay. É logo depois do vômito, né, Thay? Vomitou, aí já corre para pegar o acesso, que é comum a gente ter dificuldade depois, né? Em gatos, né, a incidência de vômito, ela chega próxima a 80%. Então, assim, vai vomitar, né? Assim, a maioria das vezes vomita porque relaxa, né, o esfíncter gastroesofágico. Então, realmente, eles vomitam com bastante facilidade. Perfeito. Então, eu acho que assim, acho que a maior precaução que tem com a Dex mesmo é a monitorização, né, Thay? Tudo isso que a gente falou é importante, mas assim, é monitorar porque a gente vai ter que ver a resposta, né? Sim. Eletrocardiograma, ver se apresentou arritmia, qual o potencial da bradicardia que está apresentando, até para ver se a gente vai precisar antagonizar, né? Se vai, como é que a gente vai antagonizar, se é com um antagonista específico, se a gente vai usar outra coisa. Você pode falar um pouquinho sobre isso, tá? Claro, então, a boa, né, da dexmedetomidina, né, o ponto positivo aí da dexmedetomidina é que ela tem um antagonista, né, que é o atipamezole. Então, pesei muito na mão, peguei uma dose muito alta, o paciente está fazendo bloqueio atrioventricular, sedou demais, ou, eu já sedei, já quero que ele acorde porque eu já fiz o que eu quis fazer nele, eu posso reverter. Só que toda vez que a gente reverte a dexmedetomidina, a gente não reverte só a sedação, a gente reverte também o efeito analgésico, né? Então a gente também tem que lembrar que esse paciente ele vai estar sem a cobertura analgésica da dexmedetomidina. Então a gente tem que avaliar realmente se a gente vai reverter ou se eu vou fazer um analgésico antes de reverter, né? A gente tem que avaliar bem como é que a gente vai fazer essa reversão. E normalmente a gente utiliza o atipamezole somente pela via intramuscular, tá? Que é o que eles recomendam na bula. E como assim a dexmedetomidina, ela já vai ter metabolizado uma parte dela, né? Porque eu fiz a dexmedetomidina, fiz o que eu tinha que fazer e depois eu vou pensar em reverter. Uma parte dessa dexmedetomidina já foi metabolizada. Então a gente utiliza metade da dose que a gente utilizou na dexmedetomidina, né? Aliás, metade do volume que a gente utilizou na dexmedetomidina. É assim que você faz também, Pena? Então, eu já testei de várias maneiras, né, Tess? Você sabe que eu já tentei de muitas maneiras aí. Porque eu tenho um certo complexo aí com a tipamezol pelo seguinte, eu usava muito não, mas eu usei estilazina para alguns experimentos, algumas coisas, e aí eu revertia com ioimbina. E, cara, tanto em cão como em gato, é lindo de ver, né? Fez estilazina, você pode reverter ioimbina intramuscular ou intravenosa, o animal acorda assim, mas parece que você deu um beijinho na nuca e falou, vamos acordar, meu amor. Ele levanta tranquilo, né? Tanto em cão como em gato, né? Se você não pesar na mão, se não fizer dose excessiva, aí também que tem essa relação, né? Também tem os efeitos indesejados. Mas se a gente não errar na mão, a gente retorna bem, é um retorno tranquilo. Com o antagonismo da Dex, não é a mesma coisa, né? Não é um beijinho de bom dia, né? Às vezes ele acorda do nada, às vezes acorda elétrico, assim, já tenso, né? Às vezes salivando, com efeito extrapiramidal, até com nistagmo, eu já peguei. Então tem que tomar cuidado. E aí o que a Thay falou, cara, é importantíssimo. Cara, a recomendação é intramuscular, né? Se for usar o dexdômetro, você pode utilizar como parâmetro aí metade do volume do atipamezol, né, do antissedan. Agora, se você estiver utilizando a dexmedetomidina humana, a regra que eu vou te dizer é o seguinte, para cada 5 microgramas que você usa de dexdômetro, usar 2,5 de antissedan. Porque, se mais que isso,
é over. E aí utilizar pela via intramuscular, e eu ainda recomendo mais uma coisa, é pegar esse volume que você pegou e dividir em 3 alíquotas, pelo menos. Então, pegou esse volume, dilui, e aí faz uma alíquota intramuscular, espera passar o efeito, não passou em 10, 15 minutinhos, repete a via intramuscular, tenta não ser tão ousado de fazer intravenoso toda a dose, porque ele pode reverter meio capiroto, assim, voltar meio demais, né? Sim, exatamente. Eu também não tive boas experiências com a reversão da dexmedetomidina, até por isso que eu tenho, acho que 1 ano já que eu não uso o etipamezole. Eu realmente espero o efeito da dexmedetomidina passar, né? Ela é metabolizada em 30, 40 minutos, então, e como eu já não utilizo doses excessivas, eu também já não tenho tantos efeitos indesejados, né, que me façam querer reverter. Então, é isso, assim, eu tenho 1 ano já aí que eu não reverto por isso. O paciente, às vezes, acorda super assustado na mesa, sabe? Você tem que ficar segurando ele ali na mesa, com medo dele cair. Então, assim, não é uma recuperação tranquila, não. Eu faço a mesma prática. É aquele esquema, né? Tem que ter, né? Tem que ter, para utilizar alfa-2, eu tenho que ter o antagonista, pelo menos assim, é a minha regra, né? Mas eu tenho para não usar. Eu espero que ele vença, que eu não precise utilizar, é o melhor cenário, né, Thay? E você pode falar um pouquinho da atropina? Quando e como utiliza? Antigamente fazia chilazina já com a atropina na MPA, né? E aí a gente foi vendo que realmente ela não era necessária, né? Pelo contrário, ela era contraindicada, né? A gente já conversou ali sobre o efeito da bradicardia, né? Que é uma bradicardia reflexa, uma bradicardia protetora. Então a gente só vai utilizar a atropina quando a gente tem bradicardia associada à hipotensão. Se eu não tenho hipotensão no paciente, né? Se eu, pelo contrário, eu tenho hipertensão, eu não utilizo a atropina. A atropina está totalmente contraindicada. Perfeito. Eu também tenho esse conceito, né? Do mesmo jeito que o antecedente eu tenho para não utilizar, a atropina não é a minha opção de escolha aí com a Dexdom, né? Ela só tem indicação realmente se tiver hipotensão associada, né? Eu já peguei alguns casos até de hipotensão, tá? Com o uso da dexmedetomidina numa anestesia, por exemplo, né? Inalatória. Já ocorreu? Já. E aí o paciente está ali, né? Gato, por exemplo, com 80 de frequência cardíaca, né? Que é uma bradicardia para gato, e com 80 de pressão arterial sistólica, né? Ele está bradicárdico e está hipotenso. Eu prefiro utilizar a atropina, né, porque o paciente já está ali anestesiado, ele já está com o efeito da sedação, já está com o efeito da analgesia, que eu não quero reverter, e aí eu posso utilizar a atropina sim. Por quê? Porque ele está bradicárdico e está hipotenso, né? Essa é a recomendação do Lomb Jones, né? Se tem bradicardia associada com hipotensão, tem a recomendação, né? Mas vamos lá. Terezinha, e vamos lá então, em que situações clínicas, né? Aí você pode falar na anestesia, na clínica, na internação. Quais são as situações clínicas que você gosta de utilizar o dexdômetro? Então, vamos lá, deixa eu pensar aqui na clínica, né? Na clínica, eu acredito que a maior indicação seja ali realmente uma contenção química, né? Seja ela para fazer exame de imagem, né? Fazer uma ultra, fazer um raio-x, né? Para realmente fazer essa contenção. Deixa eu ver, limpeza de miase, né? Às vezes vem aquele gatinho que achou na rua, foi achado na rua, tem uma miase, a gente pode fazer a dexmedetomidina, né, para fazer essa contenção. Deixa eu pensar. Para fazer uma inspeção de cavidade oral. Às vezes é aquele gatinho que parou de comer, e aí a gente avalia, mais ou menos, ele já fica querendo morder, ou fica mais reativo, não quer que a gente manipule muito ali a cavidade oral porque está inflamada, está com estomatite, gengivite, né? Está fazendo o complexo. Então, se for só para avaliar ali a cavidade oral, para a gente entender o que está acontecendo, eu gosto também de fazer a DEX. Para esses procedimentos assim, mais de contenção, eu diria assim, né?
Acho que seria o que eu mais utilizaria aí a Dex. Eu acho que é pensando naquele contexto, né? Um paciente rígido, um Sim, paciente que precisa de um procedimento que é um pouco mais invasivo, que precisa ficar imóvel, eu acho que cai super bem na clínica, e eu acho que nesse contexto também na cirurgia, eu acho que ele cai bem, né? Cirurgia eletiva, castração de macho, de fêmea, odonto, sim, ortopedia, né? Acho isso, que tudo isso que envolve aí um paciente eletivo, eu acho que ela cai bem, você concorda? com certeza, é isso. E assim, e os pacientes que estão internados, que já têm uma patologia, como é que você se comporta com isso? Aí já não é tão indicado, não vai ser minha primeira escolha, né? Porque são pacientes, como você já falou, já tem alguma disfunção, né, crônica, às vezes já tem aí uma comorbidade. Então, é um paciente que eu tenho que tomar bastante cuidado, porque eu vou mexer nessa hemodinâmica dele, né? Pode ser que ele realmente descompense depois dessa alteração que eu vou fazer. Então, eu tenho bastante cuidado assim para utilizar nesses pacientes internados. Já utilizei, já deixei infusão contínua, né? Mas são pacientes que realmente precisam ali de uma monitoração constante, né? Eles precisam estar ali num bercinho de UTI, precisam estar ali sempre com um veterinário à beira-leito, né? Para poder ficar monitorando, porque realmente pode ser um paciente que descompense. Então, eu tenho bastante cuidado para usar na internação. Eu acho, eu vou tentar definir o seguinte: eu acho que quando a gente vai usar a internação, geralmente é aquele que a gente troca uma ideia antes, né, Thay? Eu falo, e aí, Thay, o que que você acha? Pô, será que vai se beneficiar? Né? Eu acho, é aquele paciente que a gente discute com algum colega, a gente conversa para Sempre tomar a decisão, né? não, né? Pena. Eu já fiz isso, né? Normalmente a gente já fez algumas coisas antes também, né? A gente já utilizou Sim. alguns fármacos. Já fiz midazolam com fentanil, já fiz não sei o quê. O que que você acha de eu entrar com a infusão contínua de Dex, né? A gente sempre bate um papo mesmo. Eu acho que é porque saiu do ISDO e eu sempre penso em evitar aí, né, alfa-2, fenotiazínico, né, acepran. Eu, é aquele que a gente tem que tomar, a gente tem que pensar mais de uma vez, né? Acho que é por aí, né? Mas, mas vamos lá, tá? Então, ó, isso, né, é de uma maneira geral. Agora, quais são aquelas situações que você percebe que tem maior receio, né, para utilizar o dexidômetro, né? Principalmente pela galera mais iniciante, que está começando, ou os clínicos que não têm essa familiaridade que a gente tem com os anestésicos, né? Mas que você acaba recomendando utilizar. Olha, acho que animal mais agressivo, né? Como eu falei para você, gato, assim, tem uma ótima utilização pela via oral transmucosa, né? Ele começou a bufar, né? No transporte, ele já mostrou a boca, querendo bufar, querendo atacar, já é a hora que a gente joga dexmedetomidina pela via oral, né? Então, eu acho que esse já seria aí uma primeira recomendação para utilizar na clínica, para a galera que está começando a utilizar, né? Óbvio, primeiro perguntar o histórico do paciente e tudo mais, mas esse paciente extremamente agressivo, que eu sei que eu vou ter muita dificuldade de tirar ele do transporte, já é um candidato aí que já me acende o alertazinho vermelho da dexmedetomidina. Eu falo, ó, esse paciente aqui pode ser um paciente candidato a receber a Dex por via oral. E isso até pouco tempo atrás, né, até uns 3 anos atrás, a gente não usava também, né, Thay? Mas é justamente essa familiaridade com os fármacos, a gente vai aprendendo coisas novas e foi, né? A gente usou uma vez, usou duas e já substituiu completamente o uso, por exemplo, que a outra opção era ketamina, né? Ou isoflurano dentro da caixinha, tipo assim, a gente aboliu essas duas práticas aí que eu acho que são inferiores completamente à dexmedetomidina, né? Sim, com certeza. E qual a dose, ou pena, que você recomenda para fazer nesses animais agressivos pela essa via oral transmucosa? Então, o trabalho, ele diz 40 microgramas, né? Só que eu, desde a primeira vez, eu já não usei a dose do trabalho, eu utilizei 20 e eu tive um bom efeito sedativo. Então, em gatos, eu uso 20 microgramas, né, por quilo transmucosa. Esse que é o esquema que eu utilizo. Usar menos que isso, o efeito demora muito para ter, a latência fica muito longa e eu uso essa dose, 20. Sim. E
Também tem o efeito do vômito, né? Também, Mesmo igualzinho. a mucosa tem o efeito do vômito, né? O efeito vai ser igual, vai ter vasoconstrição, vai ter bradicardia, vai ser tudo igual. A latência vai ser um pouco mais longa, mas também não é muito longa, não. Usando 20, assim, 10, 15 minutos, assim, ele já tá caindo, né? Isso é legal. E que outras situações que você recomenda e que você vê, assim, que o pessoal normalmente tem receio de utilizar? Então, vou levantar uma polêmica aqui, né? Na cesariana, antigamente a gente tinha aquela questão, né, com a chilazina, que não pode fazer de jeito nenhum, porque pode abortar e tudo mais. E aí saiu agora, né, recentemente, um trabalho falando que a dexmedetomidina ela não consegue passar, né, pela barreira placentária. Então, que ela não causaria depressão fetal. Então, ela poderia ser utilizada com segurança na cesariana. Eu já fiz, né, umas 2 vezes só. Eu até conversei com você também já fez, né? Mas eu acho que pode ser aí uma utilização para a gente começar a colocá-la nos nossos protocolos aí de cesariana, né? Mas vamos lá, do protocolo que eu sei, que o protocolo que você faz, que eu também é o que eu faço, que eu gosto de fazer, o que você achou? Você achou um benefício grande ou você não viu tanta diferença de utilizar a DEX? Eu não vi tanta diferença, né? Eu faço Propofol com remifentanil, né? Que foi até aí um protocolo que você passou para mim, que na verdade quem passou para você foi o professor Pablo Otero, né? Então eu fico muito bem, muito confortável com esse protocolo. Eu não acho necessário entrar com a dexmedetomidina, eu não vejo benefício. Eu confesso que eu utilizei algumas vezes e eu não vi depressão fetal, mas a depressão na mãe foi maior e eu confesso que eu fiquei desconfortável, assim, eu não achei tão melhor assim, para como superando aí os efeitos indesejados. Então eu acho que na cesariana eu ainda estou meio com você, eu acho que eu vou ficar ainda, por enquanto, eu acho que eu estou em fase de teste ainda. Eu vou manter aí o Remifenta com o Propofol sem usar a Dex, mas com esse lembrete que é bom, né? Talvez ela não ultrapasse, talvez seja esteja um efeito interessante, talvez a gente tenha que ajustar e melhor o protocolo de uso, né? Exatamente, eu utilizei poucas vezes, né? Então, assim, nem tenho muita propriedade para falar, mas por enquanto ainda não vi um benefício. Eu tô contigo, eu tô contigo. E eu acho que tem um outro clássico aí em gatinho que é bastante relevante e que também é polêmico, né? Que é no cardiomiopatia hipertrófica, né, tá? A gente sempre pensa, alfa-2 não pode usar em cardiopata. E no cardiomiopatia hipertrófica, que é a principal doença, né, dos gatos? Exatamente, a gente esquece, né, que também tem a cardiomiopatia hipertrófica. É interessante utilizar nesses pacientes, né? A gente pode lançar a mão de usar nesses pacientes, porque ela vai aumentar o quê? O tempo diastólico, né? Então, esse tempo de relaxamento do miocárdio vai ser maior, né? Então, a gente vai diminuir a frequência cardíaca desse paciente, vai aumentar o tempo de diástole dele, né? Então, ele vai se encher com mais calma e aí sim ele vai conseguir ejetar. Então, tem um benefício aí nesses pacientes com cardiomiopatia hipertrófica por isso. Perfeito. E assim, é aquela coisa que não é muito racional, né? A primeiro momento não fala, não, melhor não utilizar. Mas pensando um pouco mais na fisiopatologia da doença, ela até tem um benefício, né? Não é aquele paciente que a gente vai fazer 20 microgramas quilo, não vai utilizar a dose da bula 40, a gente vai usar doses reduzidas, né? Vai estar super monitorando esse paciente, mas ela pode ser interessante aí em doses baixas, né, Thay? Normalmente você usa até que dose aí num gato com cardiomiopatia hipertrófica? Até 5 microgramas pela via intramuscular e 1 micrograma pela via intravenosa, né? Perfeito, é o que eu uso. E se a gente puder usar intravenosa, melhor, né? Meio que assim. Se tiver no acesso, eu já faço 1 micrograma quilo. Perfeito. E isso, né, tem que tomar cuidado também com a associação, né? Depende, às vezes a gente faz junto com metadona, já é mais um motivo para a gente reduzir ainda mais a dose, né? A gente tem que. É um foco, né? É tudo um equilíbrio, né?
A gente vai ter que estar sempre ali pesando todos os fármacos que a gente está colocando na balança, né? Mas é disso para menos, né? Nunca disso para mais. Perfeito, eu tô contigo aí, tá? E vamos lá, então, para a gente já dar um direcionamento aqui, a gente tá caminhando para o fim aqui. Quando que você não recomenda utilizar a Dex? Então, qualquer paciente com disfunção orgânica, né? Seja ele uma, sei lá, uma desidratação, né? O paciente chegou muito desidratado, aquele paciente que já está fazendo uma vasoconstrição periférica para manter ali o leito central, eu evito utilizar, né? Em pacientes com insuficiência renal, também eu vou evitar essa vasoconstrição ali periférica, né? Que não é periférica, também pega rim, pega intestino, né? Então, pacientes com constipação também a gente tem que pensar em evitar, né, pensando nessa vasoconstrição periférica e intestinal. Pacientes com comprometimento, por exemplo, de perfusão, pacientes com sepsis, né, piometra ou corpo estranho intestinal, né, qualquer paciente que possa estar com lactato aumentado, com a perfusão prejudicada, eu evito utilizar a Dex, né? Deixa eu ver mais o que, deixa eu pensar. Gato, é bem raro, né, a gente ter doença valvular, né, endocardiose, por exemplo, como a gente tem em cão, então é bem raro. Mas não pode, né? A gente tem que constatar aí que não tem, porque em doença valvular ela não é muito interessante, não, né? A gente vai aumentar a resistência e aí é o problema. Sim, mas aí para a gente, né, saber se ele tem uma doença valvular ou não, tem que fazer um eco, né? Então, não Na tem. dúvida, né? Se tem um soprinho, se você já ouviu o sopro no gato, evita, né? Já desiste da Dex. Paciente idoso, né, que tem menos reserva orgânica, tanto idoso quanto muito jovem, né, que é muito dependente da frequência cardíaca para manter a pressão arterial, né, eu também evito. Tem um que é bem interessante, a gente fala que a gente não recomenda, hein? Gato obstruído, né, porque o gato ele pode estar aí com uma hipercalemia, né, o potássio pode estar aumentado, já pode ter alguma alteração cardíaca, né? Ele já pode apresentar alguma bradiarritmia. Então, é um paciente que eu vou evitar utilizar a Dex para eu não acentuar ainda mais essa bradiarritmia, né? Que ele pode estar desenvolvendo ou apresentando, né? Dependendo ali do potássio dele. Então, acho que eu não recomendaria em gato obstruído. Perfeito. Pô, tá, é aquela história, né? Se ele já está bradicárdico, por que eu vou diminuir ainda mais a frequência cardíaca? Sim. Eu estou contigo. Se eu tenho um risco de estar em sepsis, ou se eu tenho um risco de estar bradicárdico e agravar, eu prefiro não utilizar o dextrômetro. Eu acho que isso é o mandatório aí, né, Thay? Sim, com certeza. E vamos lá, então vamos. Agora a gente está na reta final, Taizinha. Quando e como você recomenda, então, utilizar a Dex? Se a gente pudesse pontuar aí 3 pontos aí para você, quando e como você recomenda utilizar a Dex? Bom, recomendar para o outro, assim, para começar a utilizar, é isso que você diz? Não, eu acho que de uma maneira geral, como você utiliza, né, e como você faz. Então vamos lá. Para paciente eletivo, né, como a gente falou, paciente rígido, paciente com todas as funções ok, né? Então acho que seria essa primeira utilização, né? Eu utilizo bastante com doses baixas associado a opioides, né? Então eu gosto da associação da dexmedetomidina com a metadona, dexmedetomidina com morfina. Eu gosto de utilizar, né, essa associação de doses baixas com opioide. Eu acho que tem um bom efeito sedativo, analgésico, né? Eu gosto bastante disso. Reduz bastante também dose de anestesia inalatória também, né, de indução. Um que eu gosto bastante, tá, é com meperidina. A combinação em gato que eu mais gosto é Dex com meperidina, porque ela vai diminuir um pouco menos a frequência cardíaca do que com metadona, com morfina. Você é fã da meperidina em gatos ou nem tanto?
Isso que eu ia falar agora. A meperidina eu utilizo mais em gatos. Em cães eu sou bem fora, assim, eu não utilizo com frequência, eu utilizo em situações bem específicas, mas em gatos eu utilizo sim. Eu sou mais adepta na meperidina em gatos, com certeza. Inclusive, eu tive hoje num cachorro, tá? Eu lembro de você. Toda vez que eu faço, que eu tenho alguma reaçãozinha, eu falo, ai, cara, por que que eu não ouvi a Thay? Eu digo, é a minha praga. É, praguenta, maluco. Ah, tem mais alguma situação que você fala, não, acho que vale a pena utilizar? Ou... Ah, bom, você gosta mais do que eu, na verdade, você utiliza mais na recuperação anestésica, né? Às vezes é aquele paciente que você vê que vai dar um trabalhinho ali para recuperar, que ele vai ficar vocalizando, vai dar uma agitadinha. Eu já vi você utilizando ali na recuperação anestésica, né? Você utiliza ali uma dose bem baixinha, né? De 0,25, meio, até 1 micrograma por quilo ali nessa para ter uma recuperação mais tranquila, né? Você prefere o quê? Eu prefiro utilizar bolos de Propofol mesmo. Se eu vejo que o paciente está acordando um pouquinho mais agitado, eu brinco, né? Eu falo que eu ligo e desligo, né? Tudo que a gente liga e desliga, quando liga, volta funcionando melhor, né? Então, eu faço ali 1 miligrama quilo de Propofol, 1 ou 2, né? Até ele sedar novamente. Aí, quando ele volta à consciência, ele normalmente volta mais tranquilo, né? Mas a gente vai fazer esse jogo com a Dex também. Eu confesso que eu também prefiro fazer com o Propofol. Mas é importante ter sempre uma outra carta na manga, né? É o que você falou, o reset funcionou até hoje aqui na transmissão, né? Porque quase que não saiu a transmissão hoje, a gente teve que reiniciar e deu certo. E vamos lá, ô Thaisinho, então, ó, já deu aqui, ó, a gente está completando 1 hora de live. Qual que é, né? A gente já tá ficando registrado aí nos nossos cursos, né? Na live, né? É aquela dica para começar a utilizar, né? Para começar a fazer hoje. E a gente chama essa dica de gato de ouro. Qual que é a sua dica, né? O seu gato de ouro para o uso da dexmedetomidina? Comece a usar a Dex em paciente ígido, tá? E começa utilizando doses menores do que a que vem na bula. Então, a gente utiliza 1 micrograma quilo pela via intravenosa, 5 microgramas quilo pela via intramuscular e 10 microgramas quilo pela via oral transmucosa, né? Então, essas são doses baixas, são doses super seguras, né? Para quem está começando, quem tem receio, quem tem insegurança, começa por essas doses, né? Vai ter paciente que vai precisar incrementar a dose? Vai, né? Vai ter paciente que só com 5 microgramas quilo intramuscular não vai ser possível fazer o que eu quero fazer? Claro, né? Mas começa por essas doses para a gente começar a criar segurança mesmo na medicação. E aí vai associando com opioide, associando com ketamina, colocando na infusão contínua, aí depois já está solto. Tá, e de uma forma bem simples. Se você fez 5 microgramas quilo pela via intramuscular e não teve efeito esperado, o que você faz? Aí se eu puder pegar o acesso venoso, eu faço mais 1 micrograma endovenoso, né? Se ele permitir. Mas se ele não permitir, eu posso pensar ou em outro fármaco, né? Associar outro fármaco, posso associar um opioide, posso associar uma ketamina, sei lá, posso pensar em outra associação ou aumentar a dose, né? Eu tenho essas 3 possibilidades. Repete a dose, né? Vai que vai. E repete a dose, exatamente. Pode ser também uma alternativa, É né? isso aí, eu também tô contigo. Eu acho que você resumiu bem aí o como iniciar. Eu acho que foi como eu comecei, né? Eu não comecei pela via intravenosa, né? Eu comecei pela intramuscular, né? E depois fui para a intravenosa, depois a gente foi aumentando para infusão contínua, e essa transmucosa é o que vem mais recente aí no portfólio de uso. E eu tenho uma outra dica de ouro do uso da Dex, que é um uso que não é muito convencional, mas que ele está sendo difundido, e você sabe qual que é, que é o que eu acho que eu mais gosto de usar Dex, né, Thay? Que é... Ah, sim, verdade, a gente nem falou ainda nessa live. eu vou deixar aqui como dica de ouro, mas que provavelmente vai ter que entrar em outra live, isso aí é um assunto específico, que é utilizar a Dex para o bloqueio local, né? Então, associado com a bupivacaína em bloqueio local regional.
tem que tomar cuidado porque o efeito aí prolonga demais, às vezes o bloqueio dura aí até 24 horas, então tem que ponderar aí o custo-benefício, mas é um bloqueio de ouro, né, Thay? Com certeza. Eu nunca tinha ouvido falar nisso há uns 2 anos, 1 ano e meio atrás. Você veio com essa. Eu falei, meu Deus, ele bota Dex em tudo, até no bloqueio local. E dá certo, você já viu, dá certo, né? Dá certo, tem vários trabalhos aí confirmando, dá certo, com certeza. Perfeito, tá. Olha, eu vi aqui as perguntas foram feitas hoje, tiveram várias perguntas, mas eu acho que a gente acabou respondendo todas elas aqui, né, durante a live. Tenho certeza que a Thay é super disponível como eu. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, pode mandar um direct, né? Acompanha a gente aí nas redes sociais. Fala aí qual que é os seus links aí, os seus canais de atendimento aí, tá? O meu saque é anestésio.rj, tá? Então, gente, pode mandar pergunta lá via direct. Quem ficou com vergonha de mandar aqui, pode me mandar por direct, que a gente conversa lá, tá bom? Anestésio.rj. E, bom, se vocês quiserem, vocês marquem aí, ó, se vocês quiserem, né? Se vocês gostaram da live com a Thay, manda aqui um coraçãozinho, manda um like, que aí a gente chama ela outras vezes, tá bom? Tenho certeza que todo mundo gostou. Eu sempre gosto, é sempre um prazer estar com você, tá? Muito obrigado. Não podia ser com outra pessoa a gente iniciar esse programa novo. E eu estou lisonjeado aí que você participou. Muito obrigado, tá? E agora, toda terça-feira, eu e a Clá vamos estar no podcast. E na quinta-feira, a gente vai estar no podcast Convida. Muitas e muitas vezes eu espero contar com você aqui novamente, tá, Thay? Muito obrigado. Certeza, eu que agradeço. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.